dia! Tudo bem com você? Faça um excepcional dia. Hoje é mais uma segunda-feira, ou seja, o dia de tudo se iniciar na semana. Uma segunda-feira com cara de quinta. Hoje é um dia, mais uma oportunidade que temos de fazer diferente, de se tornar cada vez melhor. Pelo menos 1%. E hoje, como você acordou? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, essa é a oportunidade de fazer diferente. Mas hoje é feriado, hoje a gente poderia estar até mais tarde na cama, mas ainda assim, nós nos propomos a ter uma vida melhor, a buscar cada dia ser uma pessoa melhor. E a gente não está falando de transformação, de hoje eu sou água, amanhã eu sou vinho. Não, gente, não é nada disso. É 1% a cada dia. É uma atitude sua que você deixou para trás ontem, uma atitude negativa, que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Você deixou ontem uma, hoje você detecta outra, essa eu vou eliminar. E assim por diante. Esse é o nosso convite para esse processo de evolução, a olhar para dentro, a enxergar em você, através da sabedoria, o que você pode ser melhor. O que você pode fazer hoje que vai trazer um grande resultado aí na sua vida, em todas as áreas da vida. Para quem não sabe, eu comecei ontem essa jornada aí de 31 dias de live. É o mês de novembro inteiro e duas leituras no último dia do livro de Provérbios. Então, gente, hoje nós já estamos na segunda leitura. Quem não assistiu, ontem foi o primeiro dia, tá gravado aí, pode voltar e dar uma recapitulada. Então, por que ler Provérbios mais uma vez? Porque Provérbios ele foi um livro escrito há mais de 3.000 anos atrás pelo rei que viveu aqui na terra, mais sábio que já existiu, o homem mais rico que já pisou aqui, filho de Davi, um grande rei, um guerreiro vitorioso de Israel, e que trouxe vários ensinamentos para a gente através da leitura desse livro. São vários conceitos, fala muito sobre sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Por que buscar essa sabedoria? Quais os benefícios que ela vai trazer para a minha vida? E aí, na primeira live, a gente falou muito sobre isso. A busca incessante dos princípios, dos valores, do que é certo, como agir nos relacionamentos, nos conflitos que você vir a ter em sua vida, nas situações desafiadoras que nós sabemos que nossa vida aí é esse contexto que estamos vivendo nesse exato momento. O que está acontecendo, gente? E qual é o significado que você está dando para todo esse contexto? É claro que nós devemos exercer o nosso direito de cidadão, a gente deve lutar, a gente acredita em algo e vai até o fim, sabe o que é melhor para nós. Mas será que nós estamos governando a nossa própria vida? Ou nós estamos confiando que alguém vai governar para nós? Será que se ficarmos sentados esperando alguém vai resolver os seus problemas que você tem hoje? Será que alguém vai conseguir me ajudar a resolver os meus? Eu acredito que não. Por isso eu tô aqui numa cidade, eu acho que vocês estão vendo aí esse traje, assim, meio que no exagero. Acabei de tirar as luvas pra live, mas bom dia, minha querida. Mas eu me propus a realmente acordar cedo, hoje às 4h10 da manhã. Embora que a temperatura tivesse negativa, mas eu entendi que eu preciso melhorar a cada dia, que eu preciso de conhecimento. Ah, mas hoje é feriado, hoje eu posso dormir até mais tarde, no trabalho, mas eu entendi que eu preciso governar minha vida. Que tem coisa hoje que não está do jeito que eu planejei, do jeito que eu almejo, e que a responsabilidade de mudar isso está nas minhas mãos. Eu acredito, eu acesso e eu creio que se a cada dia eu der um passo de cada vez, se eu fizer algo, se eu me vencer minhas vontades, renunciar meus desejos. Ah, mas que vida é essa? É uma vida enfadonha? Não, não é. É uma vida de realização. É uma vida que você deixa para trás, muitas vezes, a preguiça,
a ansiedade, as preocupações. Muitas vezes os problemas alheios, não que eu seja egoísta, mas que muitas vezes eu nem contribuo com a pessoa, mas eu me acho no direito de criticar, de falar, de entrar na vida das pessoas, sendo que a minha está totalmente aí descuidada. Então eu resolvi cuidar da minha própria vida. Já fiz a minha leitura de Provérbios e trouxe aqui, gente, alguns ensinamentos que fizeram todo sentido para mim. E eu acredito que pode fazer também para você. Se você abrir o seu coração hoje, vai lá, lê a palavra. Eu não vou fazer a leitura completa aqui, porque senão vai alongar muito, mas você pode pegar a sua Bíblia e ler. Ah, mas eu não quero essa questão de religião, de igreja. A gente não está falando aqui de religião, de placa de igreja, não é isso. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do nosso Salvador. De você buscar aproximação com Ele. De você entender que nós estamos em dias difíceis, tantas coisas acontecendo hoje. E o que você pode fazer para que todo esse mal que acontece, que nos ronda, não chegue inteiramente na sua casa? O que você pode se blindar? De que forma? Para que todos esses constrangimentos não acarrete sua vida a ponto de que te jogue na cama com ansiedade, com depressão, com tristeza e transmita isso para os seus filhos, para o seu relacionamento conjugal, para o seu profissional e faça com que isso arruine todas as áreas da sua vida. É isso aí, Flávia. Ele é o motivo. Sim, ele é a base. Ele é o início, o meio e o fim. Bom dia! Seja bem-vinda! Por isso nós estamos aqui, gente. Por isso nós estamos aqui para falar para vocês. Eu poderia ter lido a palavra, hoje eu vou aplicar isso para mim, mas eu senti forte no coração que eu precisava falar, que a gente precisa anunciar, muitas pessoas precisando. E a gente não pode, nesse momento, se sentir no direito de ficar com isso pra gente, de não compartilhar e usar a justificativa que, eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo de ser julgada. Deixa de lado esse medo. Busca. Aqui fala sobre a sabedoria, que a sabedoria ela está disponível para nós. Então você consegue encontrar fácil. É fácil encontrar, sim, mas você precisa investir seu tempo de qualidade, investir o seu desejo, seu esforço e as suas renúncias. É isso que fala no capítulo 2. Para que você busque realmente, para que você encontre a sabedoria, para que você viva esses princípios, você precisa investir. É um investimento grande, muito grande, gente. Não vou falar que é fácil. Ela é fácil de ser encontrada, mas para colocar em prática, isso depende de você. Você precisa estar decidido. Então decida hoje. Tá, Lorena, tudo bem, eu vou ter que fazer renúncia, eu vou ter que deixar de passar horas da minha vida nas redes sociais. É tão confortável eu ficar lá vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Eu deixo meus filhos à vontade também nas redes sociais. E aí eu fico tranquila, eu relaxo. São tantos problemas mesmo, eu vou ver o que está acontecendo pelo mundo. É difícil renunciar? É difícil para você? Foi difícil para mim, com certeza. Com certeza. Deixar de ficar me entretendo para ler a palavra. Para não entender as palavras, mas aqui é muito complexo. Pega o dicionário, lê uma vez, 2, 3, 4 e começa a aplicar. Será que é difícil deixar a minha amiga, que eu gostava tanto, que a gente se divertia, que a gente falava isso e aquilo, mas que não trazia nada de edificação para minha vida? Pelo contrário, foi difícil deixar para trás alguém que me aconselhava a ser omissa como mãe, a ser irresponsável no meu casamento. Ela fazia pelo mal, a ser irresponsável com a minha saúde. Gente, e aí você pensa assim, nossa, quem era essa pessoa? São as pessoas que a gente mais ama, que está do nosso lado. E o intuito dela não é nos destruir, de forma alguma. No Provérbios capítulo 1 falou muito claro, o intuito não é te destruir. As pessoas que você aproxima, muitas realmente você olha, são pessoas tenebrosas. Você consegue detectar de longe. Essas não oferecem perigo, porque você não vai se aproximar delas. Mas aquelas que estão do seu lado, que te amam muito, quer só te proteger,
e não quer que você passe por dificuldades e tudo mais. E te aconselha a viver a vida inteira na bolha, a não se desafiar, a não ser uma pessoa melhor. Essas sim estão trazendo o que para sua vida? Aqui fala, renuncia. Segundo ponto, renuncia. Terceiro, você precisa fazer todos os dias. Coloque em prática. É 1% a cada dia. Seja melhor 1% a cada dia. Se você conseguiu dedicar a leitura. Flávia falou assim, a nossa vontade é da cama, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Com certeza, Flávia. Olha, gente, nosso cérebro, ele só quer o que é de melhor para nós. É ficar até mais tarde na cama. Gente, aqui deu negativo essa noite. Eu estava acostumada com 40 graus, 36 graus, deu negativo. Mas eu levantei. As mãos doía, eu não conseguia digitar no celular. Tinha que estar de luva. Tudo colaborando. Hoje é um feriado. Mas eu falei assim, não, eu preciso levantar. Eu quero ser melhor. Eu quero me aperfeiçoar. A gente precisa falar nesse momento de tanto conflito. Flávia fala assim, isso é muito perigoso. Sim, se você se calar, o que vai acontecer com sua família? O que vai acontecer com seus filhos? Ah, mas minha vida já tá assim, eu já acostumei. Tudo bem, se não é por você, que seja pela sua geração. O que você vai deixar de legado para essa geração? Gente, eu comentei com uma amiga, Flávia, ela tá aqui, sobre a criação de filhos. Como que tá essa geração hoje, gente? Eu não quero fazer parte desses pais que deixaram seus filhos de lado. E nesse conflito que está acontecendo no país, que sempre acontece, a gente está ignorando isso de forma alguma. A gente entende, sabe, ora e pede para o Senhor uma direção, o que fazer. Mas sempre vai acontecer essas crises. Não aconteceu a guerra na Ucrânia que estava acontecendo? Anterior a ela não teve a pandemia? E assim várias outras crises. A nossa vida, ela vai sempre ter essas crises. Mas quem é você? O que você vai fazer com essas crises que chegam? Se cada uma delas abalar o seu emocional e fazer com que você se omita, deixe tudo para lá, abandone sua família e entre em um estado profundo de depressão, como que vai ser sua vida? A gente está falando aqui de buscar essa sabedoria, de você se blindar desses acontecimentos, da mídia, o que entra na sua cabeça, blindagem emocional, de você se afastar de pessoas, de veículos de comunicação, mídia, o que quer que seja, filtre o que entra aqui. Ah, mas eu vou ficar desinformada, eu vou ficar sem saber das coisas? E se você souber, se você for a pessoa mais bem informada, o que isso vai trazer de ganho para a sua vida? O que isso vai te edificar? Começa hoje. Começa hoje a viver diferente. Nós temos um livro aqui de sabedoria. Você quer tanto saber o que está acontecendo? Lê aqui. Entenda o que você precisa fazer para sair do lugar. Aqui nos Provérbios, fala detalhadamente. Gente, os mais diversos assuntos. Como se portar em uma reunião, a questão de ser fiador, várias outras coisas que envolvem o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Está tudo escrito aqui. E cabe a você buscar esse conhecimento, se doar, investir. Esse é o maior investimento que você possa fazer. Vai trazer uma transformação na sua vida, uma cura hoje. E isso vai repercutir nos seus filhos, nos seus netos. Muitas vezes a gente acha que é tão pequeno, está tão distante. Mas está tudo aqui, está tudo escrito nesse livro. O princípio de dores. Será que nós não estamos vivendo nesse mundo esses princípios de dores? O que te afasta do teu Criador? Ah, mas olha, eu sou católica, eu já tenho minha religião, eu não quero saber. A gente não está falando de religião, mais uma vez eu reforço. A gente está falando de Cristo. A gente está falando da fonte do saber, do nosso Criador. Aproxima dele. E aí, muitas vezes fala assim, tudo que se fala aí aproxima de Deus, intimidade com Deus. E por quê? Ontem uma pessoa me abordou isso, depois da live de Provérbios.
Por que fala-se tanto em intimidade com Deus, que resolve todos os problemas? E por que aí nessas igrejas tem tanta gente depressivo, outros seguem por 15 anos e larga a igreja? Gente, mais uma vez, a leitura de Provérbios, ela está aqui na Bíblia. E por estar falando da Bíblia não significa que nós estamos falando aqui defendendo tal ideologia ou não. Nós estamos falando de uma aproximação de Deus real, de viver por princípios. E a pergunta que foi feita para mim, por que essas pessoas ficam 15 anos e depois deixam a religião e voltam a ser pior que antes? Será que essa pessoa que estava lá ia todos os dias, dava as ofertas, estava em todos os grupos envolvidos, servindo, e aí de repente abandonou e voltou para trás e ficou pior do que antes? Será que essa pessoa ela estava embasada aqui na palavra? Será que estava cumprindo os princípios que está escrito aqui? Os mandamentos? Será que ela leu todos esses mandamentos que está aqui em Provérbios? O que o Senhor abomina. No capítulo 6 a gente vai falar sobre isso. O que o Senhor detesta e o que ele abomina. Muitas vezes nós estamos seguindo assim uma quantidade de regras enormes. Faço isso, faço aquilo, sou exemplo e tenho a minha reputação, eu mostro para as pessoas. Mas e como está o meu interior? Será como estão os meus sentimentos em relação ao meu próximo, a mim mesma? Será que eu amo a Deus de verdade? Porque não se consiste só em falar assim, eu amo a Deus. Ai, gente, Deus é tudo, eu amo Deus. Mas para amar Deus não é só falar com a boca. Eu preciso agir. Eu preciso que as minhas obras acompanhem o que eu falo. Não basta só você buscar ler a palavra. Lê ela toda. Existem pessoas que já leu a Bíblia 7, 10 vezes, mas não colocou em prática. Leu, é muito interessante, muita sabedoria. Mas você está disposto a realmente fazer a renúncia que nós falamos anteriormente? A buscar o conhecimento. Fiz a leitura, entendi o que precisa ser feito. Mas será que eu vou colocar em prática? E nós somos humanos, nós somos frágeis, errantes, mas nós temos a capacidade de mudar. E eu te convido, a cada dia, acorde de manhã, renove-se no Senhor. Bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na leitura de Provérbios, capítulo 2. E nesse momento nós estamos falando de nos renovar na fonte todos os dias. Por mais que ontem tenha sido um dia difícil, eu entrei em vários conflitos, eu não consegui me resolver. E aí, quando eu tomo consciência, a cada erro que eu cometo, tendo o conhecimento que eu estou errada, vem automaticamente à minha mente. Esse primeiro passo que nós estamos fazendo aqui, gente, é trazer a consciência. Porque muitas vezes a gente faz tantas coisas que nós nem temos consciência que estamos errando, que aquilo vai nos fazer mal. Aqui é a oportunidade que você tem de conhecer o que é certo e o errado, o conhecimento. Mas a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Você está disposto a deixar para trás tantas outras coisas para hoje colocar em prática? Pelo menos uma coisa mínima que tem aqui, um comportamento seu hoje, que você vai olhar e você vai falar, esse é maléfico, eu vou renunciar. E é mágica, né? Pronto, renunciei, não fiz mais, não gritei mais com os meus filhos. Pronto, não critiquei mais meu esposo. Não, gente, não é assim. Eu entendo que é errado. Amanhã eu vou fazer tudo de novo. E a cada vez que eu praticar aquele ato, eu já tive o conhecimento. Aí, imediatamente, eu sei que eu errei. E aí, eu começo a diminuir a frequência até que eu consiga eliminar. Ok, amada. Gratidão, gratidão aí pela companhia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. E voltando aqui para a palavra, Provérbios 2. Esse convite da sabedoria nós já falamos. Nós falamos também sobre a excelência, os benefícios
Quais os benefícios de se ter essa sabedoria, de viver por esses princípios? Eu anotei alguns aqui e gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro que você adquire nessa leitura da palavra, nessa busca incessante por essa sabedoria, é o temor ao Senhor. Como que é que nós acabamos de falar? Esse relacionamento com Deus. Quem é Deus para você? Muitas vezes nós temos uma visão totalmente distorcida de Deus. Eu falo porque eu vivi isso na prática. Deus para mim, ele era fogo devorador, ele era justiceiro, e se eu fizesse qualquer coisa errada, ele ia me punir, me castigar. Hoje eu entendo Deus como amigo. Fez toda a diferença na minha vida. Ah, mas isso faz com que eu erre muito mais? Não. Isso fez com que eu perdesse o medo extremo que eu tinha dele. E fizesse com que eu aproximasse mais dele. Que eu tivesse mais intimidade com ele. Isso fez com que eu aproximasse e que eu me sentisse amada por ele. Porque a única coisa que eu sentia é que eu era muito cobrada por Deus, que eu precisava estar ali tudo certinho, que não podia cumprir todas as regras. E muitas vezes eu cumpri todas as regras, mas com o coração totalmente amargurado. Será que você hoje experimenta isso? E essa amargura, muitas vezes a raiva, o rancor que está dentro do coração, que esteve dentro do meu, me afastava cada vez mais do Senhor. E o momento de aproximação com Ele era o medo da punição, medo do castigo. E lá em 1 João 4,18, fala que o verdadeiro amor expulsa todo o medo. E quem quem estiver aí amedrontado e sentindo medo, não está aperfeiçoado em amor. Será que eu tinha realmente essa ligação com o Senhor? Com tanto medo de castigo, medo de dar errado, medo, todos esses medos, eu sempre achei que o poder estava nas minhas mãos, que eu precisava fazer, que tudo acontecia se eu fizesse. Hoje eu entendo que eu preciso me esforçar, eu preciso ser cada dia melhor, eu preciso me aperfeiçoar, mas eu entendo ainda mais que o que eu não consegui fazer, Ele vai fazer para mim. Eu entreguei o controle da minha vida para Ele. E você? Será que não está na hora de buscar mais essa aproximação? Na hora das minhas maiores dúvidas, indecisões, o que fazer? Será que é oportuno eu sair perguntando para esse, para aquele? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu sempre fiz isso. Hoje eu ajoelho nos pés do Senhor e pergunto para Ele: Pai, o que eu faço nessa situação? Gente, e eu dava tanta desculpa antes. Eu falava assim: mas como é que eu vou saber? E será que Deus vai me responder? Quando você tem essa intimidade, Ele te responde. Ele fala claramente no seu coração. E através dessa leitura, você é aperfeiçoado a cada dia a tomar as melhores escolhas. A buscar sempre, quando você busca essa sabedoria, que você busca o discernimento, até os seus relacionamentos, eles transformam. Porque sabe aquela pessoa que trazia um grande constrangimento na sua vida, que ia trazer uma grande dor e prejuízo? Aqui fala, você consegue habilidade e entendimento para enxergar além do que as pessoas enxergam, que as pessoas comuns enxergam. Você consegue, desvia do caminho do mal, porque aqui a todo momento fala, desvie-se do caminho do mal. O que é desviar do caminho do mal? E deixa bem claro na palavra, fuja das ilegalidades, de mentiras, de companhia de pessoas que desonram a Deus. Bom dia, seja bem-vinda! Nós estamos aí no segundo dia da leitura de Provérbios e nós estamos falando sobre os benefícios de buscar essa sabedoria, de estar com a intimidade voltada para o Senhor, de estar a cada dia se renovando, buscando saber mais e os benefícios que a gente recebe através da sabedoria. A sabedoria faz com que nós temos esse discernimento de enxergar além, de colocar em prática o que nós estamos lendo e conhecendo aqui na palavra. E por último, gente, eu anotei aqui algo que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Outro benefício de buscar a sabedoria, estarmos guardados da morte. Uai, como assim guardados da morte? Você sabe qual é o pior medo, o maior dos medos? O medo de morrer. É através dele que nós somos ali bloqueados e não conseguimos dar um passo com medo de morrer. Não, tem outros medos. Sim, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo de ser exposta e aí isso me gerar uma preocupação, uma angústia e o final todos remetem ao medo de morrer. Eu tenho medo da doença porque ela vai me levar à morte. Tenho medo da pobreza porque ela pode me levar à morte, vou arruinar minha família. Gente, ao ler, ao viver essa sabedoria, você é curado do medo da morte. Você sabe que existe uma vida eterna, que essa vem após a morte. E que a gente, quando você vive a sua essência, quando você tem essa proximidade com o Senhor, você se livra desse medo. E além disso, aqui na sua vida, você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa que não envolve com pessoas do mal. Isso vai te livrar. Livrar de quê? Livrar de tantos infortúnios na vida, tantos problemas que aconteceriam na sua vida. Muitas pessoas hoje têm as mortes muito trágicas e antecipadas. Pessoas que não cuidam de sua saúde, assim como o dia as misericórdias se renovam. Amém, André, amém. Com certeza. É isso que a gente falou anteriormente. Nós temos a oportunidade de fazer diferente a cada dia. Por mais que o dia de ontem foi difícil, foi muito conflituoso, mas hoje é outro dia, é um novo dia. Nós temos essa oportunidade. E quantas pessoas, gente, estão vivendo aí nesse ciclo? Se ontem foi péssimo, anteontem foi mais difícil ainda, e elas acham que elas estão condenadas a viver essa vida de desprezo, de tristeza, de angústia, de profunda depressão. Gente, como eu falei anteriormente, eu poderia ter lido a palavra e falado, maravilha, hoje eu vou aplicar isso na minha vida. Eu acordei às 4, fiz minha oração, li a palavra, mas eu entendi que eu preciso falar. Eu preciso deixar de lado vergonha, medo de ser criticada, julgamento, nada disso me importa mais. O que me importa aqui hoje é trazer a palavra do Senhor. É falar para você que hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Hoje você tem a oportunidade de transformar o que você achava que não tinha jeito e que o poder está nas suas mãos. Para de delegar para Deus toda a responsabilidade pelo seu fracasso, pelo seu insucesso. Ah, mas foi Deus que quis assim. Deus só quer o de melhor para nós. Por que muitos prosperam? E por que você está nessa situação? Será que Deus escolheu ele e não te escolheu? De forma alguma. Todos nós somos filhos escolhidos do Senhor. E em Gênesis está escrito que nós somos imagem e semelhança dele. Ele só deseja o que é bom para nós. Agora cabe a você colocar em prática o que está escrito aqui. Buscar realmente essa sabedoria. Buscou o conhecimento, entendeu o que precisa ser feito? Passo número 1. Passo número 2, renúncia. Coloca em prática. É difícil? É como se fosse um remédio para quem está doente. E o remédio amargo, ele cura. Ele cura suas feridas, mas dói. Um tratamento para uma doença, vamos falar assim do câncer, por exemplo. O tratamento ele é muito doloroso, mas ele cura. Muitas vezes cura. Porque a gente não precisa só do tratamento, a gente precisa da mente. E aqui nós estamos falando isso. É hora de você se responsabilizar pelo que você está vivendo. Entenda que você consegue mudar a sua realidade. Deus, ele é todo poderoso. Ele está pronto para nos ajudar. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se sua situação está difícil em todas as áreas da sua vida, muitas vezes é um relacionamento abusivo, muitas vezes são filhos totalmente rebeldes que não te obedecem e é um conflito interno, um conflito externo sem fim. Uma doença que você não consegue realizar nada, que está sempre de cama, uma depressão, qualquer que seja o seu problema. Dê o primeiro passo hoje. Lê a palavra. Entenda quantos ensinamentos estão escritos lá. Coloque em prática. Comece a conhecer o que você precisa mudar. Comece a olhar para dentro. Comece a ver você como responsável
pela sua transformação. Não é seu marido que é isso ou aquilo. Você precisa se posicionar. Você precisa ser melhor. Se você quer uma libertação, uma transformação, seja você primeiro a melhorar, a se transformar, a ser uma pessoa melhor, mais agradável. Renúncia. Conheça o que precisa ser feito e coloque em prática. André colocou assim: você não precisa de aprovação, você já foi criada à imagem e semelhança dele e já nasceu aprovada. Amém. Amém, André. Com certeza, a gente não precisa de aprovação. Muitas vezes eu sei o que precisa ser feito, mas eu falo, mas fulano faz assim, mas todo mundo age dessa forma. Esquece todo mundo, eu não preciso de aprovação. Minha amiga vai falar que eu sou careta, vai falar que eu... Esquece isso, gente. Você tem um amigo fiel, que com certeza ele tem a melhor das intenções para você. Chama-se Jesus Cristo. Se você aproximar dele, se você buscar dele, fizer perguntas, o que eu preciso fazer? Jesus me orienta, me direciona. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você já encontrou a direção. Dá o primeiro passo, que ele vai se encarregar de te mostrar o que precisa ser feito. Hoje é um dia novo, hoje é um dia que o Senhor já fez. A Andrea falou aí, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E se renovou hoje. Faça diferente. Faça diferente. Muitos vão assistir depois gravado, outros assistiram agora, mas comece a colocar em prática a sua vida. Se você não conseguiu em 2022 fazer o que você propôs, achou que tão difícil e se embananou totalmente, nós já estamos em novembro. E muitas vezes na minha vida acontecia isso. Na virada de ano eu fazia várias metas, eu vou fazer isso, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser isso. Chegava em dezembro, eu estava na mesma situação. Eu não conseguia avançar um minuto, um passo. E quando era em dezembro eu já me sentia frustrada. Gente, como que eu vou fazer tanta coisa pro ano que vem? Eu nem sei se eu vou dar conta de fazer. E aí vivia nessa, bem assim, batei a porta. Sim, André, com certeza. Nós precisamos buscar. E essa força, nós somos frágeis, nós somos errantes, essa força não vem de você, não vem de mim. Vem dele. Quando você se conecta ao Senhor, ele te fortalece todos os dias. Ele te dá força a ir além, a dar o seu primeiro passo, a fazer diferente, a se transformar. Gente, é tão fácil olhar para o meu irmão, olhar para o meu próximo e falar assim, olha, você precisa mudar nisso, você precisa aquilo, você precisa isso. Mas quando a mudança precisa ser feita em mim, aí é trabalhoso, aí é complicado, mas é possível. Você só precisa virar a chave e falar, eu quero, eu aceito, eu preciso mudar. Entendendo isso, gente? As renúncias, elas vão sendo aceitas de forma mais leve. E nós te convidamos, dê o primeiro passo hoje. Busque essa sabedoria. Aqui fala para afastar de pessoas más, pessoas com conselho, os tolos, os ingênuos, eles não entendem, eles não têm um conhecimento e agem de acordo com as suas vontades, os seus prazeres, por influências externas. Afaste dessas pessoas. E por último, no 3, finaliza falando sobre adultério. É algo assim, então, bom dia, seja bem-vinda, sobre o adultério. É algo tão distante, adultério. Gente, cuidado. Aqui fala várias vezes e repete, cuidado com o adultério. O que você se propõe a fazer para abster disso hoje? Tempo de qualidade com o esposo? O que a sua família significa para você? E a palavra fala várias vezes, cuidado. E a gente fala de adultério, de casal, de relacionamento. Quantos casamentos foram destruídos? Quantas famílias, quantos adolescentes hoje? Eles demonstram comportamentos tão distorcidos. Tudo por causa de um adultério. Será que compensa? Esse prazer imediato? Algo que demorou ali
pouco tempo, e você foi-se pelos conselhos, os conselhos dos tolos, companhia de pessoas que praticavam, e hoje sua família destruída, filhos destruídos, abandonados. A família, ela é a base de tudo. Então cuidado com essas pessoas que você se relaciona, pessoas que você confia, para entrar na sua mente, no seu coração. Que você possa, a partir de hoje, aceitar a palavra do Senhor e buscar aqui, o amigo verdadeiro, os conselhos, para serem praticados a cada dia na sua vida. Que isso vai trazer uma grande prosperidade no seu casamento, nos seus relacionamentos com seus filhos, família, com as pessoas que vivem ao seu redor. Gratidão, gratidão imensa por ter nos acompanhado até aqui, pelas pessoas que já passaram pela live, que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Que você hoje reconheça o Senhor como o nosso Criador e que os conselhos dele possam nortear as suas escolhas e as suas decisões. Gratidão, gente, gratidão. Manda essa live para mais alguém que você vê que precisa ouvir esses ensinamentos. Esse é o nosso chamado na Terra, levar mensagem para as pessoas que precisam, pessoas debilitadas. Seja você também um canal de transformação. E hoje que você abra sua boca, fale com pessoas, aconselhe, leia a palavra, capítulo 2 de Provérbios, ensine para alguém como é buscar essa sabedoria, buscar esse conhecimento. Se você não entendeu, leia a segunda vez, busque vídeos explicativos. Não é desculpa, nós estamos no princípio de dores e a gente precisa dessa aproximação com o Senhor. Façam todos um excepcional dia. Um abraço para vocês. Beijo!